Como vencer a ansiedade? Muitas pessoas, elas têm vivido a ansiedade e elas sofrem desse problema. E ela não sabe o que fazer, como dirigir a sua vida, como sair dessa situação de ansiedade. E na vídeo de hoje eu vou ensinar você a como vencer a ansiedade, como vencer esse problema. Porque a ansiedade, ela é o causador de vários e inúmeros problemas que o ser humano passa na vida. Muitas coisas ruins acontecem por conta da ansiedade. E a Bíblia relata que a gente tem que abrir mão de nossas ansiedades. Por que fala isso? Para que nós não venhamos sofrer muitos problemas. Muitas pessoas hoje estão vivendo várias coisas amargas em suas vidas por conta da ansiedade. Se você prestar atenção, e observar na televisão, você talvez conhece algo aí perto de você, em algum lugar, uh, prédios, apartamentos ou alguma construção grande que caiu. Mas por que isso aconteceu? Por conta da ansiedade. As pessoas, pela pressa de querer construir algo rápido, ligeiro, acabou colocando um material inferior, um material que não era para ter colocado, acabou colocando, substituindo algo que era de ótima qualidade por algo de bem menos qualidade. E acabou acontecendo o ocorrido, acabou acontecendo que essa construção vem abaixo. E não é diferente nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente quer construir algo sólido, algo bom, algo maravilhoso para a nossa vida. E por conta de nossa ansiedade, acabamos tomando medidas precipitadas, medidas que não era para ter tomado por conta da ansiedade. Então veja que a ansiedade ela atrapalha muita gente. Ela atrapalha muito no desenvolvimento humano. A ansiedade atrapalha na vida profissional, atrapalha no servir, atrapalha na vida social, atrapalha na vida financeira, atrapalha na vida sentimental e em todas as áreas da vida a ansiedade tem atrapalhado as pessoas. Porque a ansiedade faz as pessoas tomar medidas que não era para ter tomado, medidas precipitadas, equivocadas, medidas erradas, acaba falando besteira. Quantas pessoas falaram coisas que não era para ter falado por conta da ansiedade, ou tomar ações não assertivas por conta de suas ansiedades. Se você controlar a ansiedade, você consegue tomar decisões mais assertivas, decisões certas. Então, quantas vezes você, por conta da ansiedade, errou? Quantas vezes, por conta da ansiedade, você não foi bem na prova? Porque você ficou tão ansioso, você ficou tão nervoso com aquela situação, que acabou fazendo tudo errado. Ao invés de você ter a perseverança e ir estudando gradativamente, paulatinamente, devagar, você acabou deixando a ansiedade tomar conta do teu coração. Deixou a ansiedade, a tristeza, o medo, os traumas, as decepções, as coisas ruins tomar conta do teu ser. Então, como, Robson, vencer a ansiedade? Como vencer a ansiedade? A Bíblia relata que você tem que abrir mão dessa ansiedade, ou seja, entregar essa ansiedade que você tem na mão de Deus, na mão do Altíssimo, na mão do Autor da vida. E você vai vencer a ansiedade com o quê? Com a perseverança. Com a perseverança e com uma mentalidade positiva de fazer o certo, de fazer as coisas com excelência. Daniel, ele era um cara que ele era excelente no que ele fazia. E ele não era um camarada ansioso, porque ele poderia muito bem ter apregoado um jejum para vencer aquele príncipe da Pérsia que vem sobre aquela cidade e ter desistido. Mas a Bíblia relata que ele fez um jejum de 21 dias. Ou seja, ele estava em paz, estava perseverante, que ele ia conseguir alcançar o objetivo dele, alcançar a meta que ele queria alcançar. E a Bíblia relata, e venci o príncipe, mas virá outros. Ou seja, eu venci esse problema. Eu sei que vai vir outros, mas eu vou me preparar para isso. Ele se preparou para o problema que ia vir.
É óbvio que ninguém gosta de problemas, sim ou não? É óbvio que ninguém gosta de carregar problemas ou de ficar resolvendo problemas, sim ou não? Mas Daniel se preparou. Daniel se preparou. E muitas pessoas, elas não têm se preparado. Exatamente por isso que ela age por conta da ansiedade. A ansiedade domina os negócios dela, a ansiedade domina a família dela, domina as atitudes dela, as ações dela no serviço, no social, no conjugal e no financeiro, em todas as áreas da vida. Então, veja que eu estou fazendo essa vídeo aqui gratuita para você. Então, se eu fizer a vídeo, eu não posso ser ansioso para gravar, porque senão não vai sair algo bom, sim ou não? Então, eu posso falar para você porque eu já venci muitas e muitas vezes a ansiedade do meu coração. É fácil? Não é fácil. Demorou anos para ter o domínio da ansiedade. Então, muitas das vezes é melhor você esperar o momento certo, esperar a hora certa, para que você venha fazer o teu projeto, venha fazer as coisas que tem que ser feitas, para não sair de qualquer jeito, não sair de qualquer maneira. Então, muitas pessoas fazem as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, por conta da ansiedade. Então, ela atrapalha o ser humano no desenvolvimento pessoal. Quer ver uma coisa quanto a ansiedade atrapalha? Se você pegar uma, uma, uma borboleta e você observar ali o casulo, você sabia que você não pode ajudar a borboleta a sair do casulo? Talvez você pense, não, vou ali, vou dar uma ajudinha. Você sabia que você não pode fazer isso? Por quê? Porque você vai prejudicar o desenvolvimento daquela borboleta. Sabe aquele sofrimento que ela tem ali? Você mexe para cá, você mexe para cá, demora um tempão para sair daquele casulo, demora um tempão para fazer e demora um tempão para acabar aquele processo ali, para ela sair dali. Claro, para a borboleta, claro que é rápido, mas para a borboleta demora um tempo. Por quê? Porque ali, aquele movimentar, aquela força que ela faz para sair dali, já é o treinamento para fortalecer a musculatura dela. Por isso que não pode acelerar o processo. E é a mesma coisa na nossa vida. Muitas das vezes, você coloca a mão pelos pés e acaba forçando a barra, acaba saindo do casulo antes do tempo. Já viu o ditado que diz: o apressado come cru? Então, muitas das vezes, os teus projetos são crus, raso. Um projeto, talvez você tenha um projeto muito raso. Por quê? Porque você não esperou. Você não criou primeiro o alicerce da construção da sua vida. Então, a vida nossa é como uma construção. Primeiro, você tem que construir o alicerce da sua vida. Por quê? Porque senão vai vir. Um exemplo, se você tiver ansiedade, aí você constrói sem fazer o alicerce. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai derrubar a sua construção da sua vida. Mas se você não tiver ansiedade e construir primeiro o alicerce da sua vida, fazer primeiro essa construção, a fortificação, fazer uma construção sólida, é ou não é? Você vai crescer gradativamente, sim, mas de maneira sólida, de maneira estruturada. Então, muitas pessoas elas não têm uma estrutura forte hoje. Muitas pessoas não tão forte hoje, não têm uma estrutura, não têm uma mentalidade, não têm uma direção, não têm forças mais por conta da ansiedade. É verdade. A ansiedade fez ela tomar medidas precipitadas que não era para ter tomado. Então, vale muito mais a pena você esperar e fazer as coisas certas. Vale muito mais a pena você esperar e fazer o projeto certo. Quantas empresas, por medidas precipitadas, acabaram se prejudicando? Sim ou não? Você sabe que isso é a realidade. Empresas, negócios, projetos estão sendo anulados, estão sendo cancelados por conta da ansiedade. Não esperou o momento certo, não esperou fazer da maneira certa, não teve a mentalidade correta e acabou se prejudicando. Eu vou contar um relato para você que fala da Bíblia, sobre alguém que se prejudicou muito por conta da ansiedade. Esse camarada se chama o rei Saul.
Certa vez, Saul estava enfrentando uma batalha muito difícil no povo de Israel. Muito difícil que estava vindo sobre aquelas pessoas. E acabou que ele tomou uma medida precipitada que prejudicou a vida dele em tudo. Qual foi a medida que ele tomou? Ele teria que esperar, o profeta Samuel falou o seguinte: você espera por tantos dias que eu vou lá e vou fazer o sacrifício. Por quê? Naquela época, somente o levita ou o profeta podia fazer um sacrifício. Mas isso você vai trazer para a sua vida. E o que ele fez? Ele pegou e ele mesmo sacrificou. Por quê? Por conta do povo. As pessoas começaram a meter pressão nele. Começaram a apertar ele. E ele, por conta do medo e da ansiedade, acabou tomando essa medida. Ele mesmo sacrificou. Quando chegou o profeta lá para ver o que o rei Saul tinha feito, para ver se ele já tinha feito sacrifício ou não tinha feito, mas na verdade na mente dele ele não tinha feito. E aí quando ele chegou lá, perguntou: ô Saul, eu vim aqui para fazer o sacrifício. E quando ele olhou aquela fumaça, já achou algo estranho. E aí o rei Saul falou assim: não, mas eu já fiz. E ele assim: mas como tu já fez? Porque só quem pode fazer um sacrifício, uma oferta a Deus, é somente um levita, um profeta. E ele, por conta da ansiedade, acabou fazendo uma coisa que não era para ele ter feito. E aí o Samuel repreendeu o rei Saul, e o rei Saul ficou muito bravo, muito nervoso, acabou puxando a veste do profeta. E o profeta falou o seguinte: você acabou de rasgar o teu reinado ao meio. Por conta da desobediência, Deus escolheu outro no teu lugar. Mas ele falou assim: não, mas o que eu fiz é para Deus. Por que eu vou escolher outro lugar? E o profeta Samuel falou: é melhor obedecer do que sacrificar. E muitas das vezes, pessoal, é melhor você obedecer do que você agir na ansiedade. Você agir na ansiedade. E aí ele acabou perdendo o reinado dele. É ou não é? Colocou as mãos pelos pés. Acabou fazendo tudo errado. Saiu da presença de Deus. E é assim que muitas pessoas têm feito. Observa que a ansiedade ela é destruidora. Quantas vezes você viu na televisão ou ao vivo pessoas que prejudicaram a sua vida no trânsito por conta da ansiedade? Ou seja, ela abriu mão do profissionalismo e deixou a ansiedade tomar conta. Quantas pessoas abrem mão do profissionalismo, do profissional que vai fazer aquilo por você? Era para o profissional fazer por você e você, não, vou fazer eu mesmo. Por conta da ansiedade, fez tudo errado. É ou não é? Muitos acabaram queimando a luz de casa, é ou não é? Acabaram estourando o cano de água, acabaram estragando uma máquina. Sim ou não? Observou que a ansiedade atrapalha? Observou que a ansiedade, tomando conta das pessoas, faz tudo dar errado? Não seja uma pessoa ansiosa. Não seja uma pessoa ansiosa. Espera, estuda. Estuda primeiro, completa os teus estudos, completa o teu ensinamento, aprende tudo que tem que aprender primeiro, para depois você fazer. Então, primeiro você tem que ser, para depois você vai fazer, para depois você ter. Muitas pessoas, elas querem ter de uma vez, eu quero ter logo de uma vez. Aí elas não querem ser e não querem fazer. Elas não querem passar pelo processo, pelo treinamento. Então você não pode pular os processos. Existe um treinamento, existe uma maneira certa de fazer e você não pode pular as etapas. Imagina um construtor de um prédio pulando todas as etapas, fazendo de qualquer maneira, da maneira que ele acha que é e de maneira ansiosa. Vai cair tudo. E assim é na nossa vida. Espera o processo certo, espera o tempo certo. Cada coisa tem que ser treinada da devida maneira e é essa maneira que a gente tem que fazer as coisas. É essa maneira que a gente tem que fazer as coisas, fazer o certo. Por que você vai fazer o errado? Grava aí. Anote isso aí. Por que você vai fazer o errado se você pode fazer o certo? E por que tu vai fazer mais ou menos se pode fazer o melhor? Então a ansiedade faz a gente fazer as coisas mais ou menos. A ansiedade faz a gente agir
mais ou menos com a família, mais ou menos com o filho, mais ou menos com Deus, mais ou menos no servir, no social, em todas as áreas, no profissional, familiar, tudo. Não tenha ansiedade. Espera. Espera o momento certo. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Então, certa vez tinha um rei que estava passando por um monte de problema no reinado, um monte de coisa, um monte de coisas ruins estavam acontecendo, muita crise naquele reinado. E aí ele chegou no sábio e perguntou assim: poxa vida, eu estou passando por muita crise, muito problema, não aguento mais. O que eu devo fazer? Tal. E aí o sábio perguntou o seguinte: ô rei, alguma vez o teu reinado foi um reinado de paz? E ele, sim, teve muita paz, teve muita coisa boa, prosperidade, as pessoas amavam as outras, as pessoas praticavam a justiça, as pessoas faziam o certo, as pessoas faziam o bem para outra pessoa, para outras pessoas, e nosso reinado cada vez crescia mais. E aí ele fez a seguinte pergunta: e isso durou um monte de tempo ou passou? E ele, passou. E ele, assim como essas coisas boas passaram, esse problema que você está enfrentando também vai passar. Então, sempre depois da tempestade vem a bonança. Grava isso. Sempre depois da tempestade, Jesus falou, sempre depois de uma luta que você passou, vai vir a bonança. Então você não pode ficar ansioso porque você está passando por um problema, por uma dificuldade, por uma luta. E você não pode também se acomodar só porque você está vencendo, está tendo vitórias, está tendo conquista, realizações. Isso também passa. Você tem que continuar lutando, continuar perseverando. Persevera, pessoal. A perseverança é um dom de Deus, é algo bom que o Espírito de Deus vai ajudar você. É algo bom. Se você tiver perseverança, Deus vai te abençoar. É óbvio que ninguém quer passar por luta, não é? Ninguém quer passar por momentos ruins. Mas no momento ruim, você não pode ficar ansioso. Você não pode ficar ansioso. Tem uma palavra na Bíblia que fala o seguinte: não andeis ansioso do que comer, do que vestir, do que beber. Observai os pássaros do céu, que não construíram castelo para si. Eles não construíram casas, mas o Pai Celestial os alimenta, os ajuda. E se você observar os lírios do campo, que nenhum deles se vestiu, nem Salomão se vestiu como algum deles. Então, se Deus veste os lírios do campo, se Deus dá comida aos pássaros, é óbvio que ele vai te ajudar também. E Jesus falou: qual vale mais? O homem ou um pássaro? Eles responderam: um homem. Sim, vocês valem mais do que muitos pardais, do que muitos pássaros. Então a gente tem o devido valor. O ser humano tem um valor, e um valor extraordinário. Cada coisa tem o seu valor. Os animais têm o seu valor, o ser humano tem o seu valor. É ou não é? E para Deus, Jesus falou: mais vale um homem do que um animal. Então não seja ansioso. Deus ele está pronto para cuidar de você, para guardar você, mas você tem que ter essa mentalidade, você tem que ter essa mente, esse saber, essa condição intelectual para você entender que você não pode ficar ansioso. Talvez você está aí carregando inúmeras ansiedades e essas ansiedades têm atrapalhado você de desenvolver, de crescer, de evoluir, de andar para frente. Essas ansiedades têm neutralizado a sua vida, neutralizado a sua fé, neutralizado o seu desenvolvimento como profissional em todas as áreas. Então a ansiedade, ela só atrapalha o ser humano. Mas você pode conseguir vencer isso através de um autocontrole emocional, autocontrole intelectual. Como que a gente faz isso? Buscando a Deus. O Espírito de Deus traz o autocontrole para a nossa vida. Traz o autocontrole para dentro de você, para si mesmo. Então você
é um ser humano extraordinário. Você pode sim chegar em níveis inimagináveis. Você é muito mais forte do que você imagina. Talvez você se vê como fraco. Talvez a ansiedade foi tanta que você já se vê como fraco. Talvez você já se vê como alguém que não vai conseguir mais, porque você tem pressa, você tem aquela ansiedade dentro de si. Mas vou dizer uma coisa para você. Você tem que colocar velocidade no que faz. E a velocidade não é pressa. Pode ver que a ansiedade faz a pessoa ter pressa. Deu para entender? E a perseverança faz a pessoa identificar os melhores pontos para ter velocidade. Olha a grande diferença. E as pessoas confundem a pressa com a velocidade. Então não tem nada a ver uma com a outra. A velocidade você vai fazer mais rápido e da maneira mais prudente possível e vai fazer aquilo com excelência. E a pressa não, você vai fazer mais rápido, mas vai colocar a mão pelo pé e vai fazer tudo errado. É isso que causa a pressa. Então, a gente não pode ter essa pressa. Mas por que a Bíblia relata que Deus apressa em ajudar a pessoa? Porque Deus ele é perfeito. Ele é perfeito. Se ele se apressar, ele vai fazer tudo perfeitamente correto. O ser humano já não. O ser humano, se ele se apressar, sai tudo errado. É ou não é? Então, às vezes, Davi orava, né? Apressa-te a me ajudar. Mas isso é Deus, pessoal. Deus, ele é perfeito. Ele nunca erra. É ou não é? Mas o ser humano não pode ter pressa. Porque senão só vai sair besteira. Se o ser humano ficar aí tomando medida precipitada, ser apressado, só sai coisas erradas, é ou não é? Então você tem que ter calma, você tem que ter essa paz dentro de si, você tem que ter paz de espírito. É muito importante, pessoal, você ter paz de espírito. Muito importante isso, você ter a boa consciência. Então, a gente tendo uma boa consciência, a gente tendo paz de espírito, a gente consegue vencer essas ansiedades que vêm na vida do ser humano. Então, às vezes, na pressa, é ou não é? A pessoa acaba fazendo besteira no trânsito, passando sinal vermelho, é ou não é? Fazendo coisas que não é para fazer, acelerando demais em vias que não é para acelerar. É coisas assim que acontecem no dia a dia do ser humano que acaba prejudicando a vida dele. Então, a ansiedade faz as pessoas fazer coisa errada, você sabia? Porque conta da ansiedade, o camarada vai lá, atravessa a faixa de segurança. Por conta da ansiedade, o cara atravessa o sinal vermelho. Mas isso você vai trazer para a sua vida. Quantas vezes você atravessou o sinal vermelho na sua vida? Não estou dizendo do trânsito, mas na sua vida. Você sabia que não era para avançar e você, estou com ansiedade, vou fazer assim mesmo. Foi lá, fez, deu tudo errado. Deu com os burros na água, como diz. Muitas pessoas vêm batendo a cabeça na parede. Para que serve um mentor? O mentor é muito importante. Porque ele fala o seguinte: ô fulano, para de bater a cabeça na parede. A porta está ali e aqui está a chave. Então o mentor é o camarada que abre as portas, e tem a chave para todas as portas. É aquele que abre todas as portas que estão trancadas, porque ele vai dar a chave certa para a pessoa. Então, muitas das vezes, você não consegue crescer porque você não tem escolhido a semente certa. Por que a pessoa não escolhe a semente certa? Por causa da ansiedade. Então você recebe várias sementes no dia. Você tem que eliminar as sementes ruins da sua vida. O que é sementes ruins? Palavra negativa, fofoca, mentira, engano, ilusão, desilusão. É ou não é? Várias coisas. E essa semente ruim você tem que eliminar da sua vida. Você não pode plantar isso. Se você plantar semente ruim, vai dar frutos ruins. Você tem que escolher a semente certa, começa na semente. E planta a semente certa. E depois o que vem? A terra boa. Quem é a terra boa? Você. Você tem que ser a terra boa que vai germinar essa semente, vai fazer essa semente crescer, evoluir e desenvolver. Se você botar água demais na planta, o que acontece? Ela afoga. Então muitas pessoas, por ansiedade, colocam água demais na planta e acaba afogando. Quantas vezes você fez isso na sua própria vida? É ou não é? Você se alimentou de um monte de informação,
e acabou se prejudicando porque você se alimentou das informações erradas, ou informação demais e não praticou nada. E aí você não conseguiu evoluir. Então, regue a sua planta. Com o quê? Com a fé, com o amor, com a esperança, com o bom pensamento, com a boa consciência. Você vai regar essa semente que você plantou, que é o teu projeto, com uma mentalidade positiva. E aí a semente, no momento certo, vai crescer. Só que, se você ter pressa, o que as pessoas... eu quero que a minha planta cresça de uma vez. Ela vai cair, porque ela vai ser arrancada fácil, porque essa planta não criou raiz. Então, primeiro, essa planta começa na semente, escolhendo a semente certa. Depois vem a terra boa. Depois vem o regar essa semente para virar uma planta. E depois essa planta tem que esperar crescer raiz. E aí vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir os problemas da vida, não vão prejudicar essa planta, porque ela vai se transformar numa árvore, em uma árvore frutífera. E essa árvore vai dar muitos frutos. E essa árvore vai servir de sombra para muita gente. Talvez você diga assim, eu quero servir de sombra para muita gente. Então, quando a pessoa ela está na fé, ela tem essa convicção, ela tem essa mentalidade, ela consegue servir de sombra para muitas pessoas, se espelham nela. Muitas pessoas elas veem usufruir dos frutos que ela está dando. Frutos de amor, frutos de fé, frutos de esperança, frutos de justiça, frutos de perseverança, frutos de bondade, frutos de honestidade, frutos de bom grado. Então, tudo isso a pessoa consegue, ela sendo paciente. Então, você tem que ter paciência até você se tornar numa árvore. É claro que não é fácil. Tem um momento da poda, é ou não é? Que a gente tem que tirar os galhos que não estão dando fruto. Aquilo que não está dando fruto, você vai removendo da sua vida. Para que você venha dar mais fruto ainda. Para que você venha dar mais fruto ainda. Eu não sou dono da verdade. Eu sou menos que você. Você sabia que eu sou menos do que você? Sim, porque eu estou aqui servindo outras pessoas. Estou aqui lutando para ajudar, para transformar vidas. Claro que eu não tenho a condição de pegar e transformar você. Mas você, assistindo esses vídeos, você tem a decisão de você mesmo decidir fazer as coisas certas. Você mesmo decidir ser transformado. Você mesmo decidir mudar a partir de hoje. Fazer o bem para outras pessoas. Fazer o bem para si próprio. Quantas das vezes você, por conta da ansiedade, deixou Deus de lado? Acabou tomando uma medida precipitada, uma medida errada. Em vez de você esperar a bênção chegar, você, não abençoa mesmo, eu vou largar tudo. Aí acabou largando Deus por conta disso. Se você observar, Elias ele não podia ser ansioso, porque ele orou uma vez e não aconteceu o que ele queria, que chovesse. Você sabia? Teve orações que Elias fez e de imediato Deus respondeu. Mas, quando ele orou para que chovesse, ele orou e não aconteceu nada. Você sabia que Elias orou e não aconteceu nada? Mas depois, quando ele orou de novo, também não aconteceu nada. E ele orou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima vez. Quando ele orou a sétima vez, ele falou assim, vai lá e vê o que tem lá no céu. E aí o camarada falou assim, eu vejo uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. E ali vem uma tempestade e o quê? Choveu na terra. Deus respondeu Elias pela perseverança. Ou seja, ele teve que vencer a ansiedade. Podia muito bem ficar ansioso e dizer, Deus não é mais comigo, porque ele não respondeu mais de primeira, é ou não é? Ele podia muito bem dizer assim, né? Deus não é mais comigo, porque antigamente eu orava de primeira, já acontecia, agora já não acontece mais. Mas Elias, ele foi perseverante. E aí Deus pôde fazer o milagre. Então, muitos milagres irão acontecer na sua vida se você ser perseverante, se você perseverar. Cara, eu já dei inúmeras palestras, treinamentos em vários lugares. E ali naqueles lugares eu percebi que tinha jovens muito ansiosos.
Muitas pessoas ansiosas, já vi pessoas por conta da ansiedade se automutilarem, pessoas por conta da ansiedade chorarem, por conta da ansiedade ficar com o coração apertado, pessoas ficar entristecidas, pessoa ter medo por conta da ansiedade. São inúmeras coisas que uma ansiedade pode causar no coração do ser humano. Muitas das coisas que uma ansiedade pode ocasionar na mente de uma pessoa. Então, a gente vai desenvolvendo a cada dia, a gente vai fazendo as nossas mudanças e Deus vai trabalhando na nossa vida, vai trabalhando gradativamente no nosso dia a dia. Então, a gente tem muitas coisas a desenvolver, muitas afazeres para mudar na nossa vida, muita coisa que a gente tem que lapidar, muitas coisas que a gente tem que moldar, e a gente fica aí nesse constante desenvolvimento pessoal. A gente fica aí nesse constante desenvolvimento intelectual. Então, pessoal, a arte de desenvolver você mesmo, você ter essa evolução, você ter essa inovação evolutiva na sua vida, você aprender a inovar, fazer novo, fazer diferente, você tem que buscar isso, buscar isso. Claro que a ansiedade impede nós desenvolver, mas se a gente abrir mão da ansiedade, a gente vai ter criatividade, a gente vai ter força, a gente vai ter a inovação evolutiva, a gente vai evoluir muito como pessoa, ter esse desenvolvimento pessoal no dia a dia. Então a gente vai aprendendo. A Bíblia relata: feliz o homem que acha a sabedoria e adquire o conhecimento. Então, quando a gente acha a sabedoria, adquire o conhecimento, a gente se torna feliz. Então, sabedoria e o entendimento faz você vencer a ansiedade. Então, você tem que ter essa sabedoria, tem que ter esse entendimento que o ser humano ele é ansioso e você pode sim, você tem como, através da sua inteligência, através da sua determinação, vencer a ansiedade. Então, a Bíblia fala assim: feliz o homem que acha a sabedoria e o entendimento. Mas também, se você vê ao contrário, triste é o homem, infeliz, com perdão da palavra, fraco é aquele que não acha a sabedoria e não adquiriu o conhecimento. Se você não adquirir a sabedoria e o conhecimento, você não vai bem nem no trabalho. Mas agora, se você adquirir sabedoria e entendimento, você vai bem como profissional, você vai bem como empresário, você vai bem como pai, você vai bem como amigo, você vai bem como irmão, você vai bem no seu dia a dia, nos afazeres de casa, você vai bem em tudo, se você adquirir essa sabedoria e entendimento. Salomão pediu isso: me dá sabedoria e entendimento para que eu possa agir de forma justa, de forma limpa, de forma fiel. Quando a gente pede a sabedoria de Deus, a gente consegue agir de forma justa. A gente consegue agir de forma saudável, digamos assim. Muitas pessoas perderam essa boa consciência, já não conseguem mais agir de forma saudável, de forma verdadeira, de forma honesta, de forma digna. Então a gente tem que ter essa mentalidade de agir de forma digna. Mas muitas das vezes, como eu estava dizendo, a ansiedade faz a pessoa agir indignamente, faz a pessoa botar o pé pela mão, faz a pessoa brigar com o outro, faz a pessoa tomar medidas não cabíveis naquele momento, naquele determinado problema que ela está passando, naquela determinada dificuldade que ela está passando. Então eu estou aqui para ajudar. Estou aqui para ajudar pessoas, orientar pessoas, guiar pessoas no novo caminho. Claro que eu passo por vários problemas também, como você passa, enfrento inúmeras lutas, inúmeras dificuldades no dia a dia. São inúmeras as turbulências que eu passo no dia a dia, mas eu consigo vencer todas elas, vencendo a ansiedade, tendo calma, raciocinando o que eu estou fazendo, pensando qual atitude eu vou tomar nesse determinado problema. E aí você vai pedindo direção para Deus. Foi o que Salomão pediu. Ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu dinheiro, mas ele pediu sabedoria e entendimento para agir de forma justa. Você sabia que Salomão foi o maior empresário de toda a terra? Deus falou: não haverá nenhum outro como a ti. Nunca vai haver alguém mais rico que Salomão e alguém mais sábio que Salomão, se você não sabe.
Então, estou dando aqui conhecimento gratuito para você, estou ensinando você, orientando você, guiando você a uma coisa nova. Então, Salomão, ele foi o homem mais sábio, mais rico de toda a terra e não haverá nenhum outro. Mas Jesus falou: eis aqui alguém que é mais sábio que Salomão. Se você não sabia, Jesus é mais sábio que Salomão. Se tiver que pedir sabedoria e entendimento, peça para Deus, peça para Jesus, que ele vai te dar sabedoria, entendimento, como agir, para você não ficar ansioso e não tomar atitudes com ansiedade na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, no trânsito, no dia a dia, nos teus projetos, na tua saúde, para você não ficar tomando aí a atitude precipitada e não ficar fazendo besteira na sua vida, não ficar fazendo bobagem na sua vida, não ficar tomando medidas que não agregam valor nenhum para você. Talvez você tenha tomado várias medidas que não lhe agregou valor, não agregou conhecimento para a tua vida, não agregou felicidade, não agregou paz, não agregou felicidade. Talvez você tenha tomado medidas aí que lhe causou um monte de tristeza no ambiente onde você está. Causou um monte de problema para você. Então você tem que o quê? Tomar as medidas sem a ansiedade, pessoal. Você vai pensar assim, pô, essa medida que eu estou tomando aqui vai me fazer bem? Vai fazer bem para a minha empresa? Vai fazer bem para o meu funcionário? Vai fazer bem para a minha saúde? Essa medida aqui, ó, vai fazer bem para a minha saúde? Vai. Então vou fazer. Então, quando a pessoa tem pressa, até se alimentar, se alimenta mal. É ou não é? Sim ou não? Quando a pessoa é ansiosa, até se alimentar, ela se alimenta mal ou se alimenta incorretamente demais, acaba tendo a gula, e por causa da ansiedade, muitas pessoas têm a gula e prejudica a sua saúde. Hoje ela tem uns quilinhos a mais, um peso a mais por conta de carregar a ansiedade e não saber como vencer a ansiedade, de não controlar as emoções, de não controlar a vida dela. Muitas pessoas hoje no ambiente de trabalho, como supervisor, como gestor, como analista, como colaborador, não consegue fazer as coisas direito por causa da ansiedade. A ansiedade impede dela aumentar o nível de produtividade, dela aumentar o nível de qualidade, dela aumentar o nível dela como profissional, dela aumentar a excelência dela, é ou não é? Então a gente, no dia a dia, a gente faz várias coisas no trabalho, você sabe disso. E se a gente estiver ansioso, vai sair besteira, vai sair coisas que não tá certo ali no trabalho, entendeu? Então você não pode ter essa ansiedade. Você vai fazer uma casa, construir uma casa com ansiedade? Não, né? Senão vai sair tudo errado. Se você vai pintar uma casa, um exemplo, ou fazer alguma coisa, alguma atividade aí no teu trabalho com ansiedade, vai sair tudo errado. Então você tem que ter calma, é ou não é? Tem que ter essa paz dentro de si, pessoal. Tem que ter essa paz. Então, eu tô aqui, não sou o dono da verdade, não sou melhor que ninguém, mas estou ensinando o pouco que eu aprendi para as pessoas para que venhamos mudar o nosso nível de energia, o nosso nível de comportamento, o nosso nível de criatividade, venhamos mudar o nosso nível de perseverança, o nosso nível de fé. E falar em fé, a ansiedade neutraliza a fé. Mas quando você tira a ansiedade, a tua fé se torna uma fé pura. Se tiver de fé de tamanho do grão de mostarda, Jesus falou, falarei este monte, ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. E assim será. Então é assim mesmo, é a mesma coisa que vai acontecer com os teus problemas. Eles não servirão para nada, não interessa o tamanho do teu problema. O que importa é o que? O tamanho do teu Deus. Não interessa o tamanho do problema que você está passando. Se você tiver fé, você vai falar para o problema, o negócio seguinte, problema, ergue-te e lança-te no mar, vai embora, vai para o mar do esquecimento, some daqui. E o problema vai embora, porque você está forte, você está na fé, você está perseverante, você vai conseguir subir as montanhas da vida, os everestes da vida, você vai conseguir enfrentar as lutas, as barreiras e as dificuldades que a gente enfrenta todos os dias na vida, com mais perseverança, com mais retidão, com mais honestidade, com mais força. Quando a gente vence a ansiedade, a gente consegue força para vencer os problemas, força para vencer
as lutas e as adversidades que vêm na vida. Você é um ser especial, você é um ser extraordinário. Cara, se você está aqui nessa vídeo, você já é extraordinário. Porque você está aqui aprendendo coisa boa. Eu vou sempre falar de boa consciência, vou sempre falar de amor, de fé, de esperança, de coisa boa. Então, esse é o momento, melhor momento para a gente vencer a ansiedade. Cara, se você ler o Provérbios, você vai aprender muita coisa boa para a tua vida. Cara, eu duvido você ler o livro de Provérbios e sair normal. Você vai sair com a mente aberta, com outro conhecimento, com outro nível, com outra sacada. E o que é bom quando você termina de ler ele? Lê de novo, que você vai aprender outras coisas. Cara, é incrível. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes, mas se você ler e reler de novo, você vai aprender outras coisas. É interessante, cara, é muito legal. Até hoje eu estou aprendendo, já li várias vezes, e estou aprendendo cada vez mais coisa. É muito legal, a gente sabe, a gente está lendo, a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo a nossa vida. A gente está desenvolvendo a nossa vida. Então, um exemplo, Adão. Ele tomou uma medida precipitada, é ou não é? Eles tomaram uma medida precipitada. Bateu uma ansiedade lá no coração, bateu um desejo que não era para desejar e acabaram comendo do fruto da árvore que não era para ter comido. Não era para ter comido daquele fruto ali e acabou o caos, né? É ou não é? Acabou acontecendo o caos. Então, o homem que não precisava trabalhar, Deus falou, pelo trabalho de tua mão comerá. A mulher que não tinha dor de parto, ele falou assim, por causa disso terá dores de parto. E a serpente que andava, Deus falou, agora tu vai rastejar sobre a terra. E assim que aconteceu. Então, muitas das vezes, a desobediência, a ansiedade causa isso na vida da pessoa. Tira agora o personagem do Adão, o personagem da serpente, o personagem da Eva. Muitas das vezes, por conta da nossa ansiedade, a gente acaba rastejando. A nossa vida acaba rastejando porque a gente fez algo com ansiedade e acabou dando tudo errado. Deu tudo errado. Aí você tem que ficar consertando de novo, por conta da ansiedade. Né? Às vezes o cara com ansiedade, ele bota qualquer peça dentro do carro. Aí tá quebrando. Porque não esperou. Não esperou para comprar a peça certa. Deu para entender? É assim que funciona a nossa vida. E muitas das vezes a gente está tendo dores de parto. Até a gente consegue nos projetos, mas é com tanta dor, com tanta dificuldade, porque a gente não fez o processo certo, ou não é? Se não escolheu o processo certo, tem que estar enjambrando, como diz, tem que estar colocando, substituindo algo similar ali. E o similar não é o original, você sabe muito bem disso. É o que acontece na vida da pessoa. E muitas das vezes a pessoa tem que trabalhar coisa que não era para ela trabalhar demais, ela tem que trabalhar muito duro para ela conseguir, porque seria para ser mais fácil, né? Mas por conta da ansiedade, fica muito mais difícil a pessoa chegar no objetivo dela. Então ela não consegue avançar com tanta velocidade assim por conta das ansiedades da vida que ela tem tido. As ansiedades do dia a dia têm prejudicado ela. Cara, você é extraordinário. Você é extraordinário. Cara, você está de parabéns, está assistindo essa vídeo. Eu amo ensinar as pessoas, amo ajudar pessoas. O pouquinho que eu sei, pessoal, sei muito pouco, mas o pouquinho que eu sei, estou procurando ensinar as pessoas, procurando ajudar o próximo, ajudar o outro, ajudar as pessoas a se transformarem. Então, vença essas ansiedades da vida. Vença as ansiedades da vida, que elas só atrapalham o ser humano, só atrapalha a vida da pessoa. Certa vez tinha um sábio que ele funcionava assim. Ele era um camarada muito inteligente, muito estudado, muito intelectual, e ele estava na sala de aula. E aí ele tinha 3 alunos. E aí tinha um aluno que incomodava ali, ficava ali fazendo várias perguntas, atrapalhava a aula e tal.
E tinha 2 alunos que ficavam quietinhos na aula. Ficavam ali quietinho, em silêncio, não falava nada. Aí uma vez o aluno que agitava a aula não veio. E aí o sábio começou a chorar, 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 chorar. E aí todo mundo sem entender, né, perguntou: "Poxa vida, ô sábio, por que que tu tá chorando se o fulano só incomodava na aula?" E ele assim: "Não, eu tô chorando porque ele me fazia as perguntas e vocês não. Na verdade, quem me deixava mais inteligente, mais sábio, era ele, porque aí eles faziam as perguntas, eu ia lá estudar e procurava as respostas para ele. E vocês não me perguntam nada. E aí eu não consigo desenvolver." E é assim que acontece na vida das pessoas. Então a gente tem que perguntar, a gente tem que aprender, a gente tem que desenvolver, é ou não é? A gente tem que ser o sábio e ao mesmo tempo a gente tem que ser aluno todos os dias. Tem que ser aluno todos os dias. Todos os dias eu estou aprendendo. Todo santo dia eu estou desenvolvendo. Todo santo dia eu estou aprendendo uma coisa nova para a minha vida. Todo santo dia eu estou aprendendo algo diferente, estou aprendendo algo novo. Então, desenvolvimento é assim, pessoal. É desenvolvimento contínuo, evolução contínua. Mas, ao mesmo tempo da evolução contínua, existe a inspiração contínua. A gente está inspirando ou a gente é inspirado. Que tipo de pessoa você é? Você é o tipo de camarada que inspira ou o tipo de camarada que é inspirado? Pessoal, não tem problema nenhum você ser inspirado, desde que seja pela pessoa certa. Às vezes você é inspirado por algo errado, por algo ruim, inspirado por uma situação difícil, por uma negatividade, por uma palavra negativa de alguém. Mas você tem que ser inspirado por Deus, pessoal. Se você lê a Bíblia, você vai ser inspirado por Deus. Se você procurar fazer o certo, trabalhar de forma honesta, estudar, crer em Deus, você procurar fazer as coisas certas, você vai ser inspirado por Deus. E você também deve inspirar, é ou não é? Primeiro, os discípulos, um exemplo, eles foram inspirados por Jesus. Primeiro, eles foram contagiados por Jesus. Depois, eles estavam inspirando outras pessoas. Eles estavam contagiando outras pessoas. Eles estavam iluminando outras pessoas que estavam precisando de ajuda, que estavam precisando daquele conforto. Então, primeiro, eles aprenderam com Jesus, com o mestre, como é que cura as pessoas, como é que conforta, como é que ajuda o próximo, como é que a gente tem compaixão, misericórdia, paz, amor, fé, esperança, é ou não é? Primeiro eles aprenderam com o mestre. Depois eles começaram a ensinar outras pessoas também, começaram a inspirar vidas, começaram a inspirar outras pessoas que estavam precisando de ajuda. Então primeiro a gente aprende, depois primeiro a gente é inspirado, depois a gente inspira. Primeiro a gente aprende, depois a gente ensina, é ou não é? Então Jesus, ele é um inspirador. Então existe a renovação, é ou não é? Então a gente tem que ser inspirado, a gente tem que ser renovado. Então o ser humano ele precisa dessa renovação contínua, evolução contínua, inspiração contínua, renovação contínua e motivação contínua. A motivação nunca pode acabar. A renovação também nunca pode acabar. A inspiração e o aprendizado nunca pode acabar. A gente tem que estar sempre sendo inspirado, sempre sendo renovado, sempre sendo motivado, sempre sendo motivado e sempre evoluindo. Todo momento a gente tem que evoluir. Todo momento eu estou aprendendo, todo momento eu estou me desenvolvendo, todo momento eu estou fazendo uma coisa nova. Você é capaz. Cara, eu estou muito feliz, eu mesmo sou muito feliz por adquirir a sabedoria, o entendimento. Não sou mais inteligente que ninguém, mas eu busco em Deus buscar sabedoria. Eu busco em Deus aprender algo novo, aprender algo diferente para a minha vida. Então, a fé é a certeza, é a convicção de coisas que a gente não se vê. Talvez você não está vendo a sua mudança aqui hoje, agora, mas você crê que você pode mudar. Você crê, você acredita, você já se vê transformado. Isso é fé. Você se vê com os olhos espirituais, é ou não é? Com olhos espirituais já mudou tudo.
Essa é a fé. Essa é a fé que a gente tem que ter. Uma fé em Deus, uma fé no Altíssimo. Uma fé no Altíssimo. Então, tem que nascer dentro de nós essa fé. Se você prestar atenção, Maria foi perseverante, porque o Espírito Santo gerou Jesus dentro de Maria, mas ela teve que esperar, mesmo sendo, para você ver, mesmo sendo o Filho de Deus, olha que legal, cara, olha só, mesmo sendo o Filho de Deus, ela não tinha que ter ansiedade para Jesus nascer de uma vez. Mesmo sendo Filho de Deus, ela teve que esperar o momento certo, os 9 meses, até nascer Jesus dentro dela. Até Jesus que estava dentro dela nascer. É assim que a gente tem que fazer com a nossa fé. Nutrir Jesus dentro da gente, alimentar pelo Espírito Santo Jesus dentro da gente, até nascer Jesus. Até nascer Jesus dentro de você, e você crescer esse amor, crescer essa fé, crescer essa esperança e representar Jesus aqui na Terra. A Bíblia fala, sejam imitadores de Cristo. É verdade, a gente imita artista, não é? Muitos funcionários imitam patrão, imita supervisor, imita pessoas que estão no topo, imita jogador de futebol, né? Jovens aí imitando vários artistas, imitando desenhos, muitas das vezes, personagens. E por que não imitar Jesus? Por que não ser imitador de Cristo, sendo que ele tinha amor, tinha misericórdia, tinha fé, tinha esperança, era mais sábio que Salomão, que foi e é o maior empresário de toda a humanidade,